quero te ouvir a respeito, e você tem um livro que você deixou bacana na minha mesa aqui, O Mito do Clube Empresa. Eu vou voltar numa citação sua durante o papo, que você fala assim: acredito que no momento da votação, 95%, 90% dos vascaínos era favorável ao clube virar SAF, acredito que você era favorável. E, Falei de você, exatamente. Eu, particularmente, sou favorável, continuo sendo. Eu acho que as pessoas confundem e misturam as coisas. Vou até deixar claro o meu ponto de vista. Eu acho que o modelo SAF ele é excelente, principalmente para o clube em frangalhos que é o Vasco hoje. O que eu discuto é como foi vendido e a empresa. Ponto. Porque eu acho que a pessoa mais leiga, ou até às vezes quem comunica de forma proposital, misturam as coisas. SAF é uma porcaria. A gente tem uma SAF líder do Campeonato Brasileiro e nós temos uma lanterna. Então tem caminhos. Os exemplos são tem exemplo para os dois lados. Então o problema não é ser clube empresa ou associativo. Eu acho que o modelo para clubes como o Vasco especificamente, Botafogo, Cruzeiro, com a dívida muito grande, eu acho que é um modelo interessante. O que eu coloco em xeque é: a 777 era para ser empresa para cuidar da nossa SAF? A forma como foi conduzida a venda foi a melhor forma? Eu acho que é aí que eu discuto, mas ser contra o modelo SAF eu não sou. Aí eu queria te dar a oportunidade de você falar qual é a sua visão de SAF, se é favorável, é contra. Beleza, vou falar. Mas você acha que alguém hoje é a favor da 777 ou da forma como a SAF foi feita? Só pra gente... A mesma unanimidade que acompanha o Luiz Melo, o Luiz Melo retrata também o pensamento que hoje se tem desse formato como foi e dessa parceria que a gente tá. Então, isso é um sentimento, né, muito pleno dos vascaínos e vascaínas. Não deu certo. A gente tem que dar um passo atrás para dar dois adiante. Né? Então, a história do Vasco exige isso, né? Existe essa... Então, eu concordo contigo que este formato da SAF do Vasco, essa empresa que está lá, foi uma condução perversa. Então, estamos de acordo. Em relação à lei da SAF, ou à SAF, eu acho que eu queria te dar dois exemplos, né, para ser concretos. Assim. Primeiro, eu acho que ela não tem tempo suficiente para a gente saber o que deu certo e não deu certo. Pode ser que o Botafogo hoje esteja lá em cima e caia, pode ser que a do Vasco esteja aqui embaixo e depois suba. Então pode ser que aconteça. Acho que os cenários, as políticas públicas precisam ter tempo de maturação para a gente poder avaliar. Hoje, infelizmente, o Botafogo retrata a melhor SAF e o Vasco a pior. Né, o pior resultado. Um é lanterna e o outro é o líder do campeonato. Então, e agora, a forma de condução faz muita diferença. Isso também estamos de acordo. Mas eu acho que a SAF ela não pode ser uma alternativa para os clubes superendividados. Porque senão ela distorce o modelo do futebol. Ela não pode ser, ela não serve ao Flamengo e serve ao Cruzeiro. Então, a SAF tem que ser um padrão, um modelo de futebol que nivela, né? Que possa contribuir para o nivelamento e não para aqueles que estão lá embaixo usar a SAF como escada para a sobrevivência. Porque senão você não protege a associação. O risco da SAF, para mim, é ele não proteger a associação. E o Vasco, com a história que tem, com o tamanho da torcida que tem, não pode deixar de ter a sua história protegida. Então, eu acho que é muito importante, uma coisa que a gente está fazendo, vou ter semana que vem uma conversa, é juntar advogados para discutir a lei da SAF. Não é para ser contra, não, é para discutir, para ver se a lei da SAF está protegendo efetivamente todos os clubes, não é só o Vasco. O Vasco é tão gigante que ele o aspecto dele precisa ser um aspecto de discussão da política pública, e não do seu espelho, né? Não olhando só para si. Então, acho que esse é um bom debate. Não é que eu não estou me posicionando contra e nem a favor, mas eu acho que é cedo para a gente definir se é positivo ou negativo. Mesmo aquelas positivas podem piorar e as negativas podem melhorar, mas eu acho que o modelo de SAF tem um risco, que é ele não proteger o clube. E aí não funciona. Ponto. Vira 2. Um outro livro que está aí na sua mesa é um livro que eu escrevi sobre o PP, mediação e o PP, que é uma das minhas áreas de atuação. O que acontece? Um dos problemas da UPP, que todo mundo aqui do Rio conhece, também do Brasil, foi muito conhecido, né? Ainda funciona hoje. Mas um momento que a UPP se fragilizou é quando ela deixou de ser um modelo para
favelas, né, para comunidades de médio e pequeno porte, para ir para os grandes complexos. Então, quando foi para o Alemão, para Rocinha ou para Penha, para esses complexos, o modelo de UPP não funciona. E o modelo de UPP, por exemplo, no Chapéu Mangueira, no Tabajaras, no Borel, talvez funcione, porque tem um tipo de policiamento que é feito para comunidades de um determinado tamanho, de um determinado perfil. Não é que tenha ou não tenha tráfico, é que seja um determinado distribuição geográfica. Então, o modelo da UPP, e por isso que eu trouxe esse livro aqui para você ver, e também a SAF talvez seja isso. Talvez a SAF seja boa para um Bragantino, talvez a SAF seja boa para um clube regional, mas possivelmente esse modelo da SAF não é bom para um clube do tamanho do Vasco. Ele tem outros formatos que ele pode se amparar e pode sobreviver. A sustentação do Vasco, que é um clube que forma muitos jogadores, que consegue vender jogadores, que tem estrutura de patrimônio, ela pode sobreviver de outras maneiras sem abrir mão do controle do futebol. Então eu acho que a SAF pode conviver com outros procedimentos. E nesse sentido é que eu acho que foi um equívoco nós vascaínos, né, a diretoria conduzir esse processo da SAF, porque o tamanho do Vasco é maior do que o tamanho da SAF. A SAF, nesse formato como está hoje, como eu acredito, ela é adequada para times que têm menos torcida, times regionais, times que precisam de um complemento, porque a sua dimensão é uma dimensão mais de médio porte. O Vasco é gigante. Então é nesse sentido que eu te digo que é a minha divergência, mas também a minha reflexão e também o meu compromisso de ir aprendendo mais sobre isso, mas é porque eu acho que a lei da SAF é nova para a gente poder dizer se é positiva ou negativa, e eu acho que o Vasco é maior do que essa solução que a lei da SAF dá. Porque o grande risco da lei da SAF é esquecer a associação. E se a gente fizer isso, o risco da gente se associar a uma empresa desqualificada e perder a história é muito grande. E isso aí eu acho que tem que ter... A lei da SAF tem que dar a chance de reversão, por exemplo. Precisa estar no contrato do Vasco. A lei devia garantir. Quando uma empresa está prejudicando a associação, a lei da SAF deveria garantir, por exemplo. E isso talvez não aconteça, entendeu? Porque não pode dar irreversibilidade. Você imagina, então a gente se associou, vai vender para um outro clube e resolve não usar mais São Januário. Uma outra empresa resolve não usar mais São Januário. Resolve mudar a forma da gente se organizar. Resolve, sei lá, não sei o que o contrato permite que eles façam, né? Então, eu acho que estar na mão de uma empresa, ter um dono para o tamanho do Vasco não é correto. Permanente, adiantar 50 anos, que a gente não sabe como é que vai ser usado esse dinheiro, comprometer a história do Vasco por 50 anos, não está certo, cara. A gente tem que ter outros caminhos. Então, é nesse sentido que eu discuto a própria lei da SAF e certamente o modelo que foi feito no Vasco hoje é um modelo da gente aprender a não fazer.